Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Pode Nutrir. E hoje, em especial, com esse episódio, você pode nutrir a sua mente com tanto conhecimento que a gente vai estar compartilhando aqui com vocês. Para esse episódio sobre experiências e como sair da zona de conforto impacta tudo isso, eu trouxe uma convidada muito especial e ela vai estar se apresentando logo, mas antes... Para quem não me conhece, eu sou Marina Martins, sou empreendedora, nutricionista e a partir desse vídeo que você está vendo em diante, você vai ver muito sobre assuntos que podem nutrir o seu desenvolvimento pessoal, profissional, empresarial, tudo que pode nutrir e fazer bem para você. Com vocês, Manu Bley. Ela é modelo internacional, a gente tem vivências assim incríveis e hoje ela vai estar compartilhando um pouquinho com vocês. É uma honra ter você aqui comigo. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Manu Bley, eu sou modelo internacional e é um prazer imenso meu estar aqui, ter tido esse convite e contar um pouquinho sobre a minha história. Gente, para quem não sabe, eu e a Manu, a gente tem uma amizade de anos já. A gente tem 10 anos de amizade, né? Pensa em história para contar, o quanto que a gente pode acompanhar esse crescimento uma da outra, né? Crescendo juntos. Manu, para começar então, conta um pouquinho pra gente, da onde que surgiu essa vontade de ser modelo, de ter essas vivências no exterior, da onde que tudo surgiu, de onde começou? Então, desde pequena, sempre já tive um perfil, né, para ser modelo, por conta da minha altura, por conta do meu estereótipo. Mas eu também sempre fui uma pessoa muito de ir atrás, assim, de alcançar meus sonhos. E o meu sonho era vivenciar coisas novas, sair da minha zona de conforto. Eu sempre fui de ir buscar isso. Então, bom, começou quando eu tinha 13 anos. Eu comecei... depois de já ter arrumado, vamos dizer assim, usava óculos, usava aparelho. Depois de ter me arrumado melhor, eu fui atrás de uma agência e eu sempre tive os pés no chão, que seria uma carreira que fosse aos poucos, fosse como se fosse uma escadinha. Então, eu passei por trabalhar primeiro na minha cidade, que é Curitiba. Trabalhei aqui por vários anos, fui adquirindo experiência. Então, nem todos os trabalhos que eu tive eram pagos, a maioria dos trabalhos eram para conseguir experiência, você saber lidar com a câmera, você saber, né? Enfim, logo depois eu fui para São Paulo, que já é uma cidade aqui, quem é brasileiro sabe, é uma cidade muito grande e ela nos ensina muita coisa. Vivenciei muitas coisas lá que eu aprendi, que eu acredito que uma faculdade não poderia me dar todo esse aprendizado. E logo depois eu fui para fora, que era meu objetivo maior. E ali, assim, foi como se fosse um salto muito grande, assim, seja para quem eu sou, Manoele, e seja para a minha carreira. Então, eu tive que passar por situações que eu não poderia ter imaginado, né? Então, nossa, foi muito interessante. Que legal, foi muito bom também poder ter acompanhado todo esse seu desenvolvimento. A gente, desde pequenininha, sempre teve uma mentalidade um pouquinho diferente, né? A gente brincava, óbvio, mas tinha umas conversas que eram muito para frente, né? Sim. Da nossa idade. E com todas essas experiências que você passou, teve algum momento que foi decisivo, uma coisa que você teve que decidir que foi importante para você mudar tudo isso? Que abriu portas para você? Então, eu tive que decidir a sair da minha zona de conforto, sair da asa dos meus pais e ir atrás do sonho. Porque tem muita gente, a gente ouve muitas histórias, eu digo na minha carreira de modelo, que há modelos que foram encontradas, modelos que foram descobertas. E isso é como se fosse um conto de fadas, é como se você tivesse ganhado na Mega Sena, porque é uma de 1 milhão. E eu tive muito que ir atrás mesmo, sabe? Então, bati na porta da agência, me apresentei, fui negada uma vez, 2 vezes, e foi assim, todo esse percurso, até eu chegar aqui, e que eu digo que eu não parei ainda, que eu não estou onde eu quero, eu vou seguindo. E isso em todos os nossos meios. Assim. E tem alguém que te inspirou desde pequenininha nesse processo? Que te despertou essa vontade? Alguma pessoa que você... minha mãe, com certeza. Sua mãe? A minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que ela sempre me dava mais corda. Ela sempre me puxava, vai atrás.
e não desista por isso. E ela, às vezes, de uma maneira, que nem a gente fala, às vezes, aquela educação, não sei se chama positiva, mas é que ela dava alguma coisa que me deixava com mais vontade de ir atrás, sabe? Ela falava, mas instigava isso. E daí você ficava, não, porque minha mãe falou isso, agora eu tenho que conseguir, entendeu? E ela foi, assim, minha principal, sempre muito, muito confiante em tudo, e sempre me ajudando a entender que se eu não conseguisse agora, estava tudo bem, eu podia tentar depois, sabe? E eu acho que independente da área que você segue na sua vida, né? Esses nãos, eles acabam acontecendo, eles fazem parte da nossa história, mas eles nos ensinam bastante, né? Sim. Até mesmo como você comentou, muitos não para daí chegar um sim. Sim. Isso faz parte de quem você é hoje, né? Você cresce com isso, né? É muito importante. Até porque, às vezes, quando você só recebe sim, 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 vai ter uma hora que você vai ficar deslumbrada e achar que você é a última bolacha do pacote. Né? E não é isso. E quanto a essa questão da moda, Manu, me conta como que é lidar com essa pressão da indústria sobre, por exemplo, um padrão de beleza, que acredito que eles acabam estipulando bastante, né? Como que é para você lidar com toda essa pressão da indústria? Realmente, quem quer entrar nesse mercado tem que estar ciente que você vai sofrer, você tem que estar com o seu psicológico forte, porque você vai sofrer muitas críticas que às vezes você vai querer levar para casa e você vai chorar no travesseiro. Então, assim, como a Gisele mesmo já falava no livro dela, Aprendizados, ela dizia que ela era uma outra pessoa. Ela era como se fosse uma atriz. Então, a partir do momento que ela entrava no backstage, que ela entrava para tirar foto, ela era outra pessoa. E que qualquer crítica que ela tivesse ia ser ou construtiva ou ela não ia levar para casa. Então, você tem que estar bem preparado, porque quem trabalha como modelo, trabalha com o seu próprio corpo, você trabalha com a sua imagem. Então, às vezes você se olhar no espelho e falar, pô, fulano não consegui esse trabalho porque fulano não gostou de tal coisa em mim, a nossa tendência, o ser humano, é se sentir mal. Mas você tem que entender que não é sobre isso. Ele não gostou, não de você, e sim do seu trabalho. E no nosso trabalho, você tem como melhorar, você tem como ir crescendo, sabe? Então, isso foi até uma coisa que eu demorei para aprender. Porque eu sempre levava como uma coisa que era minha. Ele não gostou de mim. Não é de você. Ele não gostou do seu trabalho. E tá tudo bem. Igual quando você apresenta um projeto de arquitetura para uma pessoa. O cliente pode gostar ou não do seu projeto. Se ele gostar, ótimo. Se ele não gostar, você vai fazer alguma coisa para melhorar. E se tiver alguma crítica que seja construtiva, que seja construtiva. O que você pode aprender com isso. Só que eu acho que nesse quesito tem algumas limites, umas limitações. Porque como você está falando sobre o seu próprio corpo, você não pode querer fazer 1001 cirurgias só para satisfazer algum mercado. Você tem que estar feliz com o que você é e saber se vender. Quando eu digo se vender, é saber vender o seu trabalho, entendeu? E tem muito modelo que fica meio que inculcado com isso. Porque agora eu vou pintar meu cabelo de loiro porque cliente falou que eu ficaria melhor de loiro. Aí você tem que pontuar se o cachê vale a pena, se isso vai ser bom para você, né? Porque você vai ter que se olhar no espelho todo dia loira e às vezes você não gosta. Então é uma carreira que precisa de muito desenvolvimento pessoal. Assim. Eu acho que uma palavra que acaba se encaixando muito nessa sua carreira, agora você disse concorda ou não concorda, mas em todas as outras também, é a questão do autoconhecimento, né? Porque se a gente conhece quem nós somos de verdade, a nossa verdade, seja o nosso propósito, enfim, se a gente conhece nós mesmos, a gente não sofre tanto com essas batalhas, com esses nãos, no caso, né? Então, eu acho que a questão do autoconhecimento é muito importante para vocês, né? Sim. E para qualquer um. Para qualquer um, exatamente. E sobre toda essa questão, eu acho que a cultura acaba influenciando muito também, né? Conta um pouquinho pra gente desses países que você visitou, como que foi esse choque cultural para você também. Então, eu tive o privilégio de conhecer muitas culturas que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar.
Eu fui bom, comecei pelo México, e o México foi mais tranquilo, assim, porque a nossa cultura é um pouco parecida. Nós somos latinos, então aprendi o espanhol, eu nunca tinha estudado espanhol antes. Fui na cara e coragem, deu super certo. E foi uma cultura, assim, que eu gostei muito. Eu indico para morar, porque, assim, todos esses lugares que eu fui, eu morei, né? E a gente sabe que morar é muito diferente do que visitar, porque você acaba vivenciando a cultura como ela realmente é, o dia a dia das pessoas, dos trabalhadores, como tudo funciona. E não é só um dia, né, ou por um período ali, 15 Sim. dias, é mais contínuo. Você passa por, né, várias situações. Logo depois do México, eu fui para a Índia, que foi com certeza o lugar mais desafiador, assim, pela cultura, que é muito diferente da nossa, e por situações que eu passei lá, mas foi um lugar que eu cresci muito. Depois eu fui para Filipinas também, que é bem legal. Fui para a China também, um país muito interessante, o mercado deles é muito bom para modelar. E passei por outros países também, atualmente agora fui para a Itália, já fui para os Estados Unidos, mas foram passagens um pouco mais rápidas. Muito legal. E desses que você passou, tem alguma história que você acabou tendo bastante experiência e, por exemplo, você vê que te ensinou muito, até mesmo para quem você é hoje, influenciou nesse quesito? Tipo, algum desses países? Então, eu posso dizer que o México, ele me fez crescer muito como modelo. Porque é ali que eu comecei a trabalhar, assim, de verdade. Foi um país que eu tive a oportunidade de pegar campanhas muito grandes, que eu tinha uma responsabilidade muito grande, que eu tinha que estar 100%. Eu tive uma campanha que eu fiz 15 dias corridos. Então, a gente acordava 9 horas da manhã, finalizava 11 da noite, aí o outro dia era externo, então a gente saía 3 da manhã, voltava 9 da noite. Então, uma rotina maluca. Uma rotina maluca. E o que o modelo não ter rotina, né? Porque você nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã. Então, assim, ali eu cresci muito. Mas uma história que me pegou muito foi na Índia. A Índia, a cultura deles, já disse isso, mas eu repito, é muito diferente da nossa. Claro, eu não tô aqui para julgar nada, mas eu tô para explicar um pouquinho do que eu passei, né? Sim, a sua realidade mesmo. Eu acho que isso é importante a gente estar trazendo. E cada um tem uma experiência, né? Então a minha experiência pode ter sido diferente de outro modelo, mas assim, eu senti que é um país muito conturbado, assim, por muitas pessoas vivendo ao mesmo tempo. Eu sei que o Brasil é muito grande, a Índia também, mas e ali a desigualdade social está escancarada na sua cara. Então, quando eu cheguei, assim, a gente chegou no aeroporto, o aeroporto ele era muito lindo, recém-reformado, a área em volta do aeroporto era muito boa também, mas entrando você ia levando choque. O choque de ver pessoas descalças na rua, o choque de você não ver uma rua asfaltada no centro da cidade, o choque de você ver, não só vacas, né, mas as vacas, elas não são... Eu achava que as vacas iam ser bem cuidadas, iam ser alimentadas pelo povo. São nada mais do que... como se fosse uma religião para eles lá, não é? As vacas, elas são sagradas para a religião hindu. E eles não podem comer a carne delas, né? E nada que seja mais ou menos derivadas dela. Então, elas meio que são quase intocáveis. Só que, ao meu ver, eu achei que eles iam cuidar delas. E quando você vê a realidade, não. São vacas comendo lixo que está na rua, o lixo não é bem distribuído. Então, o dinheiro não é bem distribuído no país, né? É um país muito pobre. E esse choque cultural, mesmo a gente... Por exemplo, eu sou de Curitiba, que é uma cidade muito boa. A gente, nem na favela mais complicada do Rio de Janeiro, você imagina o que eles passam. E pela população está aumentando tanto também, então é bem complicado. Mas, assim, o maior choque foi ver muitas crianças na rua, assim, desabrigadas, sem ter uma roupa, pedindo dinheiro. E como as pessoas trans são vistas de uma forma diferente do que no Brasil. Teve uma situação com
o driver que trabalhava com a gente na agência, e ele tinha um horário de trabalho muito puxado. A carga horária lá, ela é muito maior que no Brasil, né? Então, as leis trabalhistas são diferentes. E ele era aquele tipo de pessoa que tinha modelo para buscar à meia-noite, porque terminou o trabalho esse horário, depois tinha que levar modelo às 3 da manhã. Ele era da agência de vocês? Isso, da agência. O nome dele era Lacan, até. Um querido. E um dia, assim, eu tive um choque, porque por ele ser empregado, né, e estar tendo um trabalho, eu não imaginava o tanto que ele passava. Um dia eu tive que chamar ele, porque, tadinho, ele não acordou para levar a gente. E eu fui buscar onde que o Lacan tava, não sei o quê. Aí, a hora que eu fui ver, ele tava dormindo num quartinho que foi meio que feito ali na garagem do prédio onde a gente vivia. E ele não tinha nada, ele tinha um ventilador, porque na Índia era muito quente. Ele dormia em cima de um cobertor, ele não tinha nenhum A idade dele? colchão. Eu acredito que o Lacan estava na fase dos 40 e poucos. Mas, assim, é uma pessoa que eu já havia conversado com ele faz um tempo, assim, ele dizia que já estava trabalhando há anos, sabe? Nessa mesma carga horária, nessa mesma condição. Financeira, às vezes. E ele não tinha condição, sabe? Ele não tinha um colchão para dormir. E aquilo me tocou tanto, porque quando a gente sai e se depara com que a gente tem tanto e os outros não têm quase nada, e que a nossa realidade é completamente diferente, aí você agradece muito a Deus, né? Então, essas vivências são coisas assim que uma faculdade nunca poderia me proporcionar, sabe? E que só vivendo na pele para você ter. Eu acho que essa questão também parece que faz a gente dar mais valor até, né? Com certeza. Situações. Eu recentemente fiz um estágio no hospital e a gente percebe que o simples fato para a gente acordar, mastigar, respirar, a gente releva, mas uma pessoa que está naquela condição, o tanto que isso faria a diferença. Então, às vezes, acaba fazendo com que a gente dê até mais valor mesmo, né, para nossa realidade, por conta de tudo que a gente tem, e realmente seja grato, né, como você comentou. E aproveitando essa pegada de sentimento, como impactou você, como que você cuida da sua saúde mental, física também, mas nessa pegada do sentimento, independente do lugar que você está, como que faz para você se cuidar, assim, e ser saudável, não pirar? Então, é aquilo que você falou antes, é o autoconhecimento, né? Então, eu sempre tento ter um momento ali que eu estou fora do país, mas que eu olho e eu me reconheço. Então, é ter você um canto que seja seu, independente de onde você está, que você olha e você fala, nossa, sei lá, às vezes você tem apego por uma almofada. O seu cantinho da paz. É o seu cantinho. Né? É o cantinho que lembra de você. É você ter uma foto da pessoa que você ama, que você deixou para trás por um tempo. É você ter... Eu sou muito apegada religiosamente à Nossa Senhora Aparecida, então é eu ter a imagem dela. E isso tudo me volta, entendeu? Ele me ajuda a eu estar de volta para quem eu sou nos momentos que eu estou perdida. E o porquê você está fazendo também, né? Exatamente, para eu ter de volta meu objetivo de por que eu estar lá. Porque é muito importante, né? O ser humano, eu acho que ele necessita disso. Sim. De você... Porque se não fosse sonhos, o que a gente queria estar fazendo aqui? Então, por isso que a gente precisa sempre estar almejando coisas novas. E quando você chega lá, ou você está perto de conseguir, às vezes você fica meio perdido, mas logo já aparece outra coisa e vai seguindo. E o que você diria que todas essas experiências fizeram a Manu ser quem ela é hoje? Uma pessoa como? Mais madura? Com certeza. Eu acho que o amadurecimento que eu tive nessas viagens me moldou o que eu estou sendo hoje e vai me moldar mais ainda mais para frente. E eu comecei a perceber, a ter atenção nos pequenos detalhes. Então, de eu olhar e falar, nossa, como o piso da minha casa é bonito, como eu sou grata por eu ter um banheiro, como eu sou grata de eu poder ter a oportunidade de sair com as minhas amigas. Um colchão para dormir. Exatamente. E você vê, e você ser feliz por quem você é. Eu tenho muito orgulho de ser brasileira. Então, às vezes lá fora muita gente
pergunta, ai, você é da onde? Eu falo, eu sou do Brasil, a minha cultura é assim, e eu sou muito apegada às pessoas. Então, você lembra quem você é isso? E então, que nem você disse, me moldou muito assim a me tornar uma pessoa mais grata pelos pequenos momentos, grata por da onde eu vim e com um objetivo maior de chegar lá. E falando nesse chegar lá, aonde seria o chegar lá para Manu? Eu pretendo fazer, eu tenho umas metas, né? Claro, importante. Pontuais, assim, de trabalhar para Dolce & Gabbana, fazer desfiles para grandes marcas, mas eu atualmente agora tenho foco de trabalhar na Europa, então quero muito continuar me desenvolvendo por lá, porque que nem o trabalho de modelo, cada país ele tem um mercado e você tem que se adaptar a esse mercado. Então, no México eu era bem mais comercial, na China eu era mais comercial, na Europa eles já são mais fashion, então eu tenho que saber me posicionar na câmera da maneira fashion, vamos dizer. E falando nisso, você tem alguma preparação, por exemplo? Eu vou agora ir para a Irlanda, exemplo. Você faz algum estudo para conhecer um pouco mais sobre aquela cultura ou você vai de cabeça, coração e descobre mais ou menos lá? Eu dava uma olhada, porque assim, é uma loucura. Você não tem muito tempo para pensar. Eles te mandam o contrato e falam, olha, acho que vai ser legal esse... Porque você tem um agente, né, que te direciona a esses contratos, a esses países, e ele vai já meio te dar uma base que se você vai trabalhar bem lá, porque cada país, né, por exemplo, eu sou morena, dos olhos castanhos, aí tem loiras que vão trabalhar melhores em outros lugares, então cada um tem um perfil. Um estereótipo? Tipo um estereótipo. Porque o ser humano, ele sempre vai buscar se identificar. Sim. Então, quando ele olha numa campanha uma pessoa que é parecida com ele tem a tendência de querer comprar aquele produto. Então, é por isso que em determinados lugares a gente trabalha melhor ou trabalha menos, e você tem que saber se identificar para ganhar. E você está se vendendo, né? Porque o modelo você é o produto. Então, você vende a sua imagem. Quando a gente, para entender um pouquinho melhor, o modelo ele vai ter um composite. O composite nada mais é com... Agora tem digital também, mas nada mais é com um portfólio assim, em cartaz, folha, que tem umas fotos assim mais básicas para o cliente bater o olho, ver se gosta, e algumas fotos de você bem versátil, usando roupa sportwear, na praia. Mesmo. Um portfólio. Para ele ter noção de como você ficaria em determinado segmento. E isso tudo é o agente que faz essa entrega de portfólio para vocês e tudo mais? Normalmente sim. Hoje tem muitos modelos que trabalham freelancer também, que seria você fazer toda essa parte e você se vender meio que autossuficiente. Então você vai na agência, você faz o contrato junto com a agência e o agente vai te direcionar aos clientes. E você comentou sobre se vender também, né? Muitas pessoas acham que empreendedorismo, agora entrando um pouco nessa pegada também, é você ter um CNPJ, quando na verdade não. Empreender, às vezes, é a gente começar em nós mesmos, né? Na nossa aparência, na nossa saúde, para depois pensar em alguma outra coisa. Então, você empreende na sua própria saúde, na sua própria imagem, né? E é uma coisa que eu queria frisar também, muita gente confunde o que é ser modelo. E a própria palavra fala, modelo é você ser um modelo para os outros. E não só na fisicamente, mas você tem que ser um modelo de saúde, então instigar a boa saúde aos outros, você tem que ser um modelo de pessoa, você tem que... E muita gente acha que seria só, né? Você se vender, tirar uma foto ou participar de uma campanha. É que eu acho que quem vê de fora acha que é só tirar foto e posar, né? Ficar assim. Na verdade, não. E na verdade, não. E tem muita gente que trabalha só assim. Eu conheci muita gente que... porque eu vivi em casa de modelo, então você tem o convívio com outras pessoas. E eram pessoas que não tinham uma rotina nenhuma voltada àquele trabalho. E sim, só trabalhavam na hora de tirar foto. Mas tem todo um trabalho por trás, é você cuidar do seu corpo, é você cuidar da sua mente,
você tentar cuidar do meio ambiente, porque você, que nem eu disse, tem que ser um modelo. Você ser exemplo, né? Você ser uma boa influência naquilo também que você faz. Exatamente. E agora, Nutri, então, falando um pouquinho, como que foi essa sua alimentação em todos esses países diferentes, sobre essas comidas, como que estava a sua questão de bem-estar e questão da saúde mesmo? Como que foi esse processo para você? É um processo bem desafiador, você sai dessa zona de conforto, né? Porque eu sempre tentava ir atrás de pessoas que tinham conhecimento para eu tentar meio que converter o que eu comia no Brasil para o que tinha disponível lá. Por exemplo, na Índia não tinha feijão, então eu comia lentilha. Na Índia não tinha carne vermelha, então era só o frango. E às vezes alguns lugares não tinha acesso tanto a determinadas coisas que a gente tem no Brasil. Então eu tinha que saber meio que me virar assim, com o meu conhecimento, que não é de uma Nutri, das quantidades de nutrientes que cada alimento tinha, que podia me saciar, né? Então, assim, basicamente eu vivia, o meu mercado era muito simples. Era frango, brócolis, cenoura, arroz, feijão se tivesse, que era bem difícil. No México também era bem difícil de encontrar. Ou a lentilha. E era isso. Ovos. E de todos esses países, qual que foi o melhor e qual que foi o pior, na sua opinião? Então, a minha alimentação eu sempre fazia em casa. Então, em questão do dia a dia, eu era bem tranquila para comer. Agora, quando saía de casa, era bem difícil. E o país que eu mais sofri, assim, foi na Índia mesmo. Pela dificuldade como eu trabalhava todos os dias, eu fiquei 4 meses lá, eu trabalhei praticamente 4 meses. Se eu tive 6 dias de folga, foi muito. Então, basicamente, se eu não conseguia preparar meu almoço, eu tinha que comer fora. E ali eu sofria bastante, porque eles não têm muito fast food. E eu não queria viver de fast food, né? Porque a gente sabe o quanto impacta na nossa saúde. E eu sempre tentando estar mais saudável possível, porque eu sempre fui uma pessoa assim, preciso dormir tantas horas para no outro dia estar completa. E carregada. Recarregada. E eu também gostava muito de fazer exercício. Então, quando eu não tinha o meu tempo de exercício, eu ficava muito braba, né? Ir para academia. E você sabe que isso acaba impactando de verdade mesmo, né? O fato da gente não ter uma qualidade boa de sono acaba impactando muito no nosso humor, na nossa disposição, na nossa tudo, no nosso dia a dia. Ainda mais numa corrida, olha, tô pensando na corrida, numa rotina tão corrida como a sua, né? Sim, realmente. Porque você tenta manter uma rotina, né? E por conta de tem que estar pegando avião toda hora, tem que estar viajando toda hora. Não tem um horário correto, isso me estressava, então tinha que estar preparada. E o fato de eu não confiar muito na comida de fora também me dava ali E a saúde médica lá fora é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E países asiáticos, então, por exemplo, um fato curioso, quando eu entrei na China a primeira vez na farmácia, metade era medicinal, a outra metade que era a que a gente está acostumado a ver. E você dava um choque, você fala assim, eu vim atrás de um paracetamol. Daí ela pegava e falava assim, não, tô te receitando essa florzinha de não sei o quê. E lá eles falavam inglês? Não, a maioria das pessoas... com eles na farmácia, por exemplo, que você comentou agora? O Google Tradutor, meu melhor amigo. Olha só como essa internet a gente não vive mais sem, né? Não vive mais sem. Toda hora, inclusive quando eu cheguei no Brasil agora, da China, eu falei, meu Deus, deixa eu aposentar esse celular pelo menos um dia, que ele tá trabalhando incansavelmente, não sei quantas horas, porque era tudo. Google Tradutor, para pagar pelo celular, na China realmente eles fazem tudo por celular. Quando você ia pegar metrô, não tem mais nada que é tipo físico, assim, sabe? Então eu usava muito. Toda hora, teve uma vez, gente, que eu fiquei presa na rodoviária, eu tava voltando de um trabalho, e eu tava com meu celular e tinha levado meu carregador. Só que as entradas da tomada na rodoviária era diferente. E eu tinha que ficar olhando no portão, porque na verdade era para pegar o trem-bala. E o trem-bala não é igual uma rodoviária, ele é como se fosse um aeroporto, e ele tem a chamada do teu trem num telãozinho, só que ele não fala em alto-falante. Você tem que ficar olhando.
E ele abre 5 minutos antes. E só tem esses 5 minutos, entendeu? Você não pode ficar na fila antes e você só tem esses 5 minutos. Então, se esses 5 minutos você tá no banheiro, você perdeu o trem. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava com o celular acabando a bateria. Eu tinha que chegar em casa, no caso na minha cidade, eu tinha que chegar na cidade que eu estava, ligar para a agência, pedir um táxi, chegar em casa, pagar o táxi. Então eu poderia desligar o celular só quando eu chegasse em casa mesmo. E eu tinha, sei lá, 5% de bateria. Aí me deu um desespero, porque eu falei, gente, como que eu vou chegar? Porque eu não falo chinês. Eu não falo mandarim. Ninguém vai me entender lá. Eu preciso do Google Tradutor para eu pedir para alguém me ligar, para ligar para a agência. Eu não sei o número de conta. E daí eu comecei a pegar um papel, anotar o número da minha book, porque eu falei, meu Deus, se eu não conseguisse esse celular não aguentar. Aí eu cheguei me engraçando e falei, moço, por favor, você me empresta teu carregador, porque eu tô sem bateria. Ele me emprestou e daí eu perdi o trem. Daí eu tive que esperar, porque quando ele me emprestou eu tava longe da porta de embarque. Eu fiquei ali. Hora já? Isso era de noite já, bem de noite. Meu Deus. Ele me emprestou... Tia Sil, pula essa parte. Ele me emprestou o carregador. Eu juro, eu fiquei 5 minutos. E eu tava atenta, mas não o suficiente. Perdi o trem, tive que pegar outro. Meu Deus. E cheguei mais tarde, perdi o metrô. Ixi, mas deu certo no final da história. No final deu certo, no final... Isso que é importante, né? A gente saber lidar com essas situações. Porque imagina se você tivesse desesperado. O que você ia fazer? Sozinho, sem falar o idioma, sem nada, né? Na hora você tem que ser o mais... calmo e racional possível, né? Exatamente. Então tem que, voltar ao senso de si, pensar naquela situação de maneira que você consiga sair dela, porque senão, meu Deus do céu, enlouquece. Enlouquece, exatamente. E eu vejo que nessa situação você precisou ter bastante coragem, né? Que é o que acontece com muita gente quando vai viajar fora ou perante alguma situação. Com certeza. O que você sente, na verdade, você sente que a coragem de sair da zona de conforto influencia nas suas decisões de vida hoje em dia? Com certeza, porque assim, eu acho que quando a gente tá fora da nossa zona de conforto, é onde a gente mais vai aprender. É onde vai ter o maior crescimento. Porque você está num lugar inesperado que você nunca vivenciou. Eu lembro que a sensação de eu chegar num novo país e ter que lidar com, entender a língua, né, principalmente na Ásia, assim. Eu lembro que quando eu cheguei na China, não funcionava o WhatsApp, não funcionava o Instagram, não funcionava o Google. Eu tinha que me adaptar a uma vida completamente diferente do que eu estava acostumada. Totalmente fora da zona de conforto. E aí eu chegava assim e falava, meu Deus, vamos lá. Eu parava, eu olhava para o celular, eu falava, tem que baixar o aplicativo, né, que é o VPN, para ver se funciona, para conseguir falar com a minha mãe e respirar fundo e ter paciência para falar com a pessoa que ela não te entende. E tudo isso só fez crescer, eu ter a coragem de chegar e falar, né? O que mais me pegava, assim, era quando eu tinha que ir ao trabalho e eu tinha que me apresentar, porque eram muitas pessoas, né? Ali num casting, não sei se vocês têm conhecimento, mas um casting, normalmente, as modelos ficam enfileiradas e elas olham o que você está fazendo. Então, elas estão te julgando. Te observando a todo momento. Te observando e você tem que saber lidar com aquilo e estar preparada porque tudo que vier. E você está fora completamente da sua zona, porque você não está falando a sua língua, você não está num país que você conhece. Com pessoas que você conhece. Com pessoas que você não conhece. Então você tem que estar preparado e disposto a enfrentar. É por isso que a coragem vem e sempre você tem que saber quem você é e aonde você quer chegar. Para você se tornar um vencedor naquilo que é dos seus objetivos, né? Para você ter sucesso, né, naquilo que você quer. E isso é importante para qualquer área, para qualquer idade. O fato da gente sair da zona de conforto faz a gente crescer. E é onde a gente consegue ter um resultado diferente do que a gente tem no presente. Por exemplo, compartilhando agora uma situação comigo. O fato de vocês estarem vendo esse vídeo agora, eu estou saindo da minha zona de conforto, que é pegar aqui, gravar, colocar. Esses dias eu postei também um vídeo sobre a questão do medo, sobre a questão de a gente se preocupar muito
com o que os outros pensam, falam e fazem com o que a gente faz ao ponto de impedir a gente. Então, isso daqui era uma coisa que me parava antes, mas para 2025 eu vou querer estar levando para um aspecto diferente. Não vou deixar me parar mais, vou sair da zona de conforto para conseguir ter um resultado diferente quanto àquilo que eu quero. E eu acredito que você vai fazer o mesmo, né, para esse ano de 2025. Teve alguma coisa que você aprendeu do seu ano de 2024 para 2025 que você faria de diferente? Que eu faria de diferente? Aproveitando já esse assunto. Eu estaria, talvez, mais paciente e aceitar com facilidade aquilo que eu acredito que Deus me colocou para eu passar. Porque às vezes eu tinha uma dificuldade com isso. Eu ficava, por que eu tô passando por isso e fulano não tá? Do seu propósito, assim? Do meu propósito, ou às vezes a comparação, né? Você tem, a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Então, essa comparação me machucava muito e fazia toda hora. Eu às vezes abria o celular e falava, nossa, o fulano tá na Maldivas. Por que eu não tô na Maldivas? Então, essa comparação machuca muito. Então, você, com certeza, teria mais paciência de esperar que é meu, porque aquilo está guardado e a gente sabe que se você vai atrás, você alcança. E eu faria, assim, tudo de novo. Tudo que eu passei, eu passaria tudo de novo. Até as coisas mais difíceis, principalmente na Índia ali, eu passaria, porque foi aquilo que me tornou hoje e poder estar aqui conversando com vocês. Que legal, sério. Eu acho que quem está escutando isso tem muita lição importante para poder tirar daqui. Eu realmente espero que você tenha pego algum insight que possa levar para sua vida e realmente possa te ajudar. E agora, para a gente finalizar, então, Manu, tem alguma frase que você leva para você mesmo, que às vezes te encoraja, que você goste? Para deixar para o pessoal? Bom, eu acho que quem não ousa sair da zona de conforto não vai alcançar o extraordinário. Perfeito, casou até com o tema desse podcast, né? Sim, eu acho que é sobre tudo que a gente estava falando e em todas, né, as profissões, em todas as... Independente da idade. Independente da idade. Também, muito importante. E agora, então, antes de mais nada, passa pra gente o seu Instagram, vou colocar aqui embaixo também. Pode deixar o meu para quem quiser acompanhar as viagens dela, a história dela também. Pode falar. Por favor. Meu arroba é Manublay e eu também tenho porque assim, não comentei isso antes, mas eu também estudo arquitetura. Tenho essa vontade aí também de um dia me formar. E eu tenho um Instagram voltado para isso junto com a minha mãe, que é de design de interiores. E eu vou deixar aqui, Blay Arquitetura. Se vocês estiverem interessados, eu dou uma olhadinha no mundo por essa visão de arquitetura. Faço algumas views que eu vi cada foto, eu fico apaixonada pelas fotos que você posta na Itália também, de toda a arquitetura lá. Gente, coisa mais linda. Tudo tem um porquê. Quando você olha por trás, você fala, se conecta, né? Interessante. Tem um sentido. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira. Compartilha para aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. E siga aqui o nosso YouTube, ativa o sininho, vai lá no meu Instagram também, para estar acompanhando todos os outros assuntos incríveis que estão por vir. Manu, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo aqui. Foi um prazer. O prazer foi meu e que a nossa amizade continue forte por muito tempo, né? Com certeza. Obrigada, Quem sabe lá no futuro a gente faz um vlog em algum país diferente, olha só. Metas. Um beijo, muito obrigada e até o próximo Pode Nutrir. Fechou? Até o próximo? Você bota um trilhinho no negócio. Muito obrigada também à nossa equipe, né, que tá aqui atrás. Isso! Valeu! Ficou horas esperando. Horas. Tem que fazer como é que é? Esse daqui é o cena pós-créditos, entendeu? Daí essa parte aparece em preto. Beijo! Tchau! Você ficou tipo... Cadê champanhe? Cadê champanhe? Cadê champanhe? Em qualquer situação, um vencedor. Já por... A bandida.